Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai ouvir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Paz Church Palmas. Essa mensagem vai abençoar o seu coração. Por isso, queremos pedir que você compartilhe o link dessa palavra com seus amigos. Abra o seu coração. Seus olhos, vamos estar orando nesse momento, consagrando ao Senhor esse tempo da palavra. Senhor Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui nesse dia. Te louvamos pelo privilégio, Senhor, de na nossa nação, nós termos, Senhor Deus, no calendário da nação, um tempo, Senhor, que traz glória ao Senhor. Uns dias que celebramos a Páscoa, que celebramos o nome de Jesus. Muito obrigado por esse privilégio de levantarmos o Teu nome, Senhor, e dizermos ao Senhor que Tu és o Senhor da nossa vida. A Tua palavra diz, porque o Senhor recebeu um nome que está acima de todo nome, e que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Tu és o Senhor. E o Senhor é o Senhor da nossa vida. Tu és o Senhor dessa casa, dessa igreja. Tu és o Senhor da nossa nação. E nós nessa hora aprendemos, Senhor, queremos aprender contigo, que é manso, que é humilde de coração. E abrimos o nosso coração para receber da Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Quem concorda com isso, diga amém. Vamos abrir a Bíblia lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 14. Êxodo, capítulo 12, versículo 14. O tema da nossa palavra de hoje é o mesmo tema da cantata. Páscoa, a celebração. Então a Bíblia diz lá em Êxodo 12, 14, este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Quem gosta aí de uma boa festa, levanta a mão, deixa eu ver. Quem gosta de receber um convite de aniversário, de formatura, de casamento. E geralmente nessas festas, além do convite ser muito bom, estar com aqueles amigos ainda de quebra, tem aí uma janta, um lanche muito gostoso. É isso que faz festa ser tão divertido. E essa refeição, eu queria colocar assim o lugar dessa refeição, a importância dessa refeição que marca essa festa, esse evento. Mas antes eu queria falar para você de um prato, que inclusive quem quiser me convidar para comer na sua casa, já pega a dica. Eu gosto muito de comer estrogonofe. É um prato que na minha memória afetiva, ele aciona umas coisas muito boas aqui na minha cabeça. Por quê? Porque ao longo dos anos, no meu aniversário, primeiro a minha mãe, agora a minha esposa, eu faço questão de ter um estrogonofe com uma batata frita, deliciosa. Quem está com fome, desculpa. Eu estou de jejum, então eu falei disso aqui agora, chega a subir um negócio quente aqui. Então, essa memória afetiva que a refeição feita em um evento, em uma festa de aniversário, em um casamento, ele ao longo do tempo, ele vai trazer boas lembranças para você. Porque esse momento de sentar à mesa com alguém, esse sentimento que tem ao redor da mesa, de você sentir o cheiro, de você colocar aquele gosto na boca, tudo isso traz uma memória muito boa. E olha só o que nós temos aqui quando nós falamos de festa, que o nosso Deus é um Deus de festa, que o nosso Deus é um Deus de celebração, que o nosso Deus é um Deus que gosta de comemorar. É isso que a palavra celebração significa, comemoração, festa. Esse nosso Deus, ele é incrível. Lá no Antigo Testamento nós temos festas como das primeiras colheitas, dos tabernáculos, a festa dos Pentecostes, e em vários momentos da Bíblia, o Senhor, você vê expressões de celebração, expressões de comemoração, como por exemplo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu creio que esse é o sentimento do teu coração hoje ao estar aqui na casa do Senhor, na igreja, e é isso que o Senhor fala, alegrem-se, venham para a igreja com alegria. Em outro momento, a Bíblia fala, adorem com palmas, adorem com cânticos alegres, adorem com cânticos novos, adorem com danças. Então, nosso Deus é um Deus festivo. Há uma visão de um Deus distante, de um Deus
talvez bravo, um Deus que julga as coisas, mas essa visão está errada, porque Deus é um Deus de celebração, Deus é um Deus que gosta de comemorar. E nós temos uma dessas festas que ainda tem sido comemorada e que continuará a ser celebrada até a volta de Jesus, que é a Páscoa. Amém? A Bíblia diz, nesse texto que nós lemos, que a Páscoa ela deveria ser comemorada como um decreto, como uma lei perpétua, ou seja, para sempre, e como um memorial, realmente trazendo essa memória da ação do Senhor. Então vejamos ao longo da história, em 2 pontos, olhando para trás e olhando para frente, como a Páscoa tem sido celebrada ao longo das gerações. Em primeiro lugar, diga assim comigo, olhando para trás. Quando olharmos para trás, nós vamos olhar para o que está lá no Antigo Testamento. Êxodo 12, 21 diz o seguinte: então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolha um cordeiro e um cabrito para cada família, sacrifique-no para celebrar a Páscoa. Você sabe que o povo de Deus viveu como escravo no Egito por 430 anos. E por que eles viveram como escravos no Egito por todo esse tempo? Você se lembra que a família nuclear de Jacó, José, o seu pai, né, e seus irmãos, ali naquele tempo daquela fome no deserto, eles foram atraídos aonde tinha comida, que era no Egito. E a família de Jacó se multiplicou. E por eles terem se multiplicado, e também o povo de Deus sempre é um povo muito trabalhador, é um povo muito servo, Faraó quis aproveitar essa mão de obra barata e escravizou o povo de Deus ali no Egito. Só que a Bíblia fala que lá desde Abraão, quando Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, Deus falou para ele: eu vou dar uma terra para vocês, eu vou dar um lugar para vocês. Vocês vão desfrutar dessa promessa. E o clamor do povo aqui no Egito subiu aos ouvidos do Senhor. Eles começaram a clamar: Senhor, nos liberta, Senhor, esse trabalho, esse jugo está muito pesado para nós. E você que conhece a história ali do povo de Deus no Egito, você sabe que por 9 vezes, ali naquele tempo das pragas, Deus lutou para tirar o povo dele, mas Faraó resistiu e disse não. E na 10ª oportunidade, na 10ª e última oportunidade que Deus agiu, foi o que aconteceu nesse decreto aí. Então Deus ele ordenou que antes de sair do Egito, o povo dele celebrasse, o povo dele preparasse uma refeição, o povo dele comemorasse desde já, antes mesmo de sair, a sua libertação, e essa comemoração é chamada de Páscoa. Então nessa Páscoa, nessa refeição, Deus falou: olha, vocês vão matar um cordeiro sem defeito, vão sacrificar esse cordeiro, e aí a mídia pode colocar aí a nossa primeira imagem dessa primeira mesa, dessa primeira refeição, olha lá. Então nessa primeira refeição eles sacrificariam esse cordeiro, que seria colocado ali à disposição para as pessoas comerem, né? Iriam ali temperar com um tempero muito gostoso. O sangue desse animal deveria ser passado nos umbrais das portas, e ali eles deveriam celebrar, comemorar aquilo que Deus iria fazer com eles e através deles. E assim eles obedeceram, e assim eles fizeram. E lá, juntamente com o cordeiro, com o sangue que foi aspergido nos umbrais, eles também colocaram na mesa as ervas, eles também colocaram na mesa os pães sem fermento. E cada um desses símbolos, são coisas que ao longo das gerações, todas as vezes, Alcides, que eles fossem preparar algo, né? O Alcides é cozinheiro de mão cheia, né? Sempre faz banquetes. Todas as vezes, Alcides, que eles preparavam aquele alimento, aquela comida, todos esses itens tinham um significado importante. Eles faziam lembrança da libertação, eles faziam lembrança da ação do Senhor, eles faziam lembrança da bondade do Senhor. Olha o que a Bíblia fala sobre o significado da palavra Páscoa, que no hebraico significa Pessá, que significa passagem.
A Bíblia fala ali que Deus falou que o anjo da morte passaria, e nas casas onde aquele sangue foi passado, nos umbrais das portas, ali os primogênitos seriam livres. Mas na casa do pessoal, dos egípcios, onde não tinha aquela marca, quando aquele anjo passou, todos morreram. Mas na casa do povo de Deus, teve libertação. Na casa do povo de Deus, teve salvação. E essa palavra passagem significa isso, a passagem desse anjo, a passagem do povo de Deus pelo Mar Vermelho e também a passagem da morte para a vida. Todos nós temos lembrança do lugar de onde nós fomos tirados, como a Bíblia fala, do lamaçal do pecado. Todos nós sabemos desse lugar onde o Senhor nos resgatou, onde o Senhor nos tirou para nos dar uma vida e uma vida em abundância. Passagem, Páscoa, fala desse momento de passarmos da morte para a vida. Eu posso ouvir um amém? Efésios 2:1 diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Nós devemos nunca nos esquecer, sempre lembrar que essa era a nossa condição, que você precisa de alguém para te salvar, que você precisa de alguém para te auxiliar, que você precisa de alguém para trazer vida sobre a sua vida. Então é isso que a mensagem da Páscoa no Antigo Testamento traz para nós, que nós estávamos perdidos e que sem o Senhor nós nada podíamos fazer, porque só o Senhor é quem nos liberta, só o Senhor é quem nos tira da escravidão e nos coloca em sua terra, no lugar que Ele prometeu, no lugar de promessas. Mas eu quero que você se atente comigo, porque ao começar ao comemorar a Páscoa ano após ano, o sentido ele foi se perdendo ao longo do tempo. E olha o que a palavra diz lá em Hebreus 9, de 9 a 10. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Todas essas festas sempre havia um significado, sempre há um significado por trás delas. Porém, esse sacrifício, todos os anos, vamos comemorar a Páscoa, mata o cordeiro, coloca o pão, coloca as ervas. Todos esses sacrifícios, com o tempo, eles foram virando um mero ritual. Eles foram virando uma religiosidade. Com o tempo foi passando, eles até deixaram de comemorar a Páscoa, eles até se esqueceram das ações poderosas de Deus os libertando do Egito. Virou um mero ritual, uma mera religiosidade. E esse sangue derramado de um animal, a Bíblia que fala, não dava ao adorador uma consciência perfeita acerca do perdão. Então nós celebramos a Páscoa no Antigo Testamento, nos lembrando que o Senhor nos tirou do Egito, que o Senhor nos tirou da escravidão e nos trouxe para a liberdade, amém? Olhando para trás, nós vemos essa ação poderosa do Senhor de libertação, e é uma mensagem ainda viva para mim e para você. Nosso segundo ponto, diga assim comigo, olhando para frente. Nós vamos ler juntos esse texto, que é um texto clássico da fé cristã, um texto que o nosso Senhor nos ensinou, de João 3,16. Vamos ler juntos? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nenhum amém? Amém. Nós estamos falando de celebração, nós estamos falando de comemoração, de comemorar o que o Senhor fez por nós. Quem é que gosta de futebol? Quem é que sofre aí pelo seu time? Quando você torce pelo seu time, você quando faz lá o gol tanto sofrido, você não dá um simples gol. Rapaz, tem gente que extravasa, que grita é gol, bate a mão na mesa. E nós estamos aqui para celebrar o nome que nos salvou, que nos tirou da escravidão, que nos tirou do pecado,
E eu vou te dar... Calma lá. E eu vou te dar agora o privilégio de todos nós declararmos esse texto com fé e no final você dá um brado de vitória a Jesus, amém? Então vamos lá, 3, 2, 1. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Nós devemos sempre fazer festa para o nome do Senhor. E aqui no Novo Testamento, o foco da Páscoa saiu do cordeiro e foi para o coelho? Não! O foco da Páscoa foi para Jesus. Jesus ressignificou a Páscoa quando Ele morreu no nosso lugar, quando Ele nos deu acesso à vida eterna. Lá no Antigo Testamento, os israelitas sacrificavam um cordeiro, derramando o seu sangue. Aqui no Novo Testamento, o próprio Deus enviou o Filho dele para nos salvar. Enviou o Filho dele como um homem para se identificar com as nossas dores, para se entregar, para morrer em nosso lugar. O amor do nosso Deus é maravilhoso. Graças a Deus por isso. E você sabe que havia um abismo entre Deus e o homem, provocado justamente pelo pecado, provocado justamente pela desobediência, pela rebeldia do nosso coração, ao nos afastarmos da presença do nosso Pai. E Jesus é como se fosse uma ponte de volta para Deus. Então você tem um acesso hoje liberado. Jesus fez esse acesso, Jesus se fez caminho para que eu e você possamos nos reconectar ao coração do Pai. Amém? Jesus, quando Ele morreu ali na cruz, Ele te substituiu, porque eram os seus pecados, eram os meus pecados que Jesus estava levando ali na cruz. Quando a Bíblia fala que Ele não pecou, apesar de viver como homem, de saber as nossas dificuldades, as nossas situações, como eu falei, Ele se identificou conosco, mas ali na cruz, não eram os pecados dele, eram os nossos pecados, eram os meus pecados, eram os seus pecados. Quando João Batista viu Jesus, olha o que está lá em João 1,29. No dia seguinte, João viu Jesus, aproximando-se, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não mais aquele animalzinho, mas agora aquele homem. João viu em Jesus, mesmo sem saber do que aconteceria logo adiante, ele falou: esse homem é o Cordeiro de Deus, esse homem vai tirar o poder, vai tirar o pecado do mundo. Então, quando nós celebramos a Páscoa, nós celebramos o perdão dos pecados, nós festejamos a vida eterna, que todo aquele que confessa Jesus, todo aquele que se entrega a Jesus, tem disponível. E esse precioso e poderoso sangue derramado na cruz, por mim e por você. Eu queria contar para vocês uma história. Quem que quer ouvir uma história? Senta que lá vem a história. Um professor de ciências, ele chegou assim na semana da Páscoa na escola, na sala dele, e querendo realmente dar uma cortada nos alunos. E ele falou assim: olha, a história da Páscoa é um mito. Jesus não saiu do túmulo. Olha, e primeiramente, como um homem poderia dar o seu filho para ser crucificado? Então os alunos abriram o olho assim, e um desses alunos se levantou. Professor, o nome dele era Jimmy, diga assim comigo: Jimmy. E o Jimmy levantou a sua mão e falou assim: professor, eu acredito em Deus, eu acredito que Jesus ressuscitou. E o professor, todo respeitoso: olha, Jimmy, você pode acreditar no que você quiser, mas assim, no mundo em que nós vivemos, como ele era um professor de ciências, no mundo em que nós vivemos, não tem essa possibilidade de milagres, de alguém ressuscitar. Isso aí é a história da carochinha, isso não existe. E aí o Jimmy virou para ele e falou: professor, Deus ele não está limitado pela ciência, porque Deus criou a ciência. E o professor continuou, ficou incomodado na forma como aquele garoto defendia a fé dele, ele estava convicto. E o professor falou assim:
Vamos fazer um experimento científico, Jimmy? E o Jimmy, sem saber, vamos, ok. O professor abriu a geladeira da sala, foi lá e pegou um ovo. Foi lá e pegou um ovo e falou o seguinte: Jimmy, existe uma lei da gravidade, já que ele era o professor de ciência. Vamos fazer o seguinte: eu vou jogar esse ovo no chão e o desafio é, você vai orar para o seu Deus, vamos ver se ele existe. Se ele existe, eu vou acreditar nele. Quando eu jogar esse ovo e ele cair no chão, o desafio é, ele não vai quebrar. E aí o Jimmy, ele pensou um pouquinho no desafio que o professor havia feito, e ele, ok, vou orar. Então vamos orar? Quem crê comigo, fecha o olho. Não agora, né? Na sala de aula lá. E o Jimmy começou a orar. Senhor Deus, eu peço ao Senhor que quando o professor jogar o ovo, ele despedace milhares de vezes no chão. E quando o ovo quebrar, o meu professor tem um ataque fulminante do coração. Eu penso que foi a reação da sala. Eles riram primeiro, depois veio assim um silêncio, porque o professor abriu o olho. O professor pegou o ovo, levou de volta para a geladeira e falou: a aula acabou. Aqui, aparentemente, o professor acreditava mais em Deus do que se imaginava. E é lógico que o Jimmy, ele cria que Deus não iria matar o professor dele, mas que o professor não ia colocar a vida dele em risco por causa de um ovo no chão. E eu queria dar continuidade na palavra. Agora, já falamos da primeira refeição, lá no Antigo Testamento. Quando um dia antes de Jesus morrer, Jesus trouxe os seus amigos, os seus discípulos também para a mesa. E ele falou, a partir de agora, a Páscoa vai ser diferente. A Páscoa não vai ter mais, não precisa mais matar um cordeiro, é caro. Não precisa preparar mais os pães, o pão sem fermento. Não precisa mais colocar as ervas. A partir de agora, na mesa vai ter pão e na mesa vai ter vinho. E tudo, esses dois itens, simples como o nosso Senhor, eles apontam para a cruz. Eles apontam para o que aconteceu depois da cruz, na ressurreição. Eles apontam para o perdão e para a vida eterna. Esses itens apontam a graça e a misericórdia do Senhor. Lá em 1 Pedro 2, 22, olha o que a Bíblia fala. E ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Mas quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Quando você segurar o pão, não esqueci da ceia, tá, queridos? Nós vamos fazer já já. Quando você segurar o pão, representado aqui por essa bolachinha, você vai se lembrar, e precisa se lembrar, e nunca se esquecer, e sempre celebrar, que o corpo de Jesus levou as marcas que não eram dele, eram suas. O peso do pecado, Jesus levou sobre ele. E quando você come isso, você precisa lembrar que Jesus levou todo o insulto no meu e no seu lugar. E que Jesus se entregou de forma espontânea. Olha o que diz lá também em 1 Pedro 2, 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Esse suquinho, todas as vezes que você beber esse suco que representa esse sangue, quando você corta, quem já teve um corte profundo, talvez não tenha sido muito bom o sofrimento desse corte, muito menos o sangue que é derramado ali. Imagina que no corpo de Jesus, ele levando o peso do mundo inteiro sobre os seus ombros e todo aquele sangue sendo derramado. Você não pode se esquecer disso, que esse sangue tem o poder de curar feridas físicas, feridas emocionais. E se nós temos motivos para comemorar o Senhor, nós temos ou não temos? Temos muitos motivos. Os grandes homens que foram famosos, pensadores, em todos os anos, todos eles,
você vai encontrar em um mausoléu, ou um castelo, ou nas pirâmides do Egito, os seus corpos. Mas existe um lugar famoso em toda a terra, e esse lugar está lá em Jerusalém, que é o túmulo de Jesus. E se você for lá visitar, ele não está fechado, ele está aberto, porque o nosso Senhor ressuscitou, e o túmulo está vazio, e o túmulo do nosso Senhor está vazio. Celebre o Senhor por isso. O Senhor morreu, ressuscitou, e Ele está vivo. Coloca a mão no seu coração. Quem já fez essa decisão por Ele, quem já fez essa decisão em comer na mesa dEle, Ele está vivo dentro de você. E tem uma promessa que ainda não se cumpriu, que é a promessa que está escrito lá em 1 Coríntios 11, 26. Vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Nosso Senhor já voltou? Ainda não. Nosso Senhor ainda voltará. E em breve, a Bíblia fala, em breve. Diga assim comigo, em breve. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Existe um convite para você hoje. E é Jesus quem te convida para sentar nesse banquete espiritual, onde o pão é o seu corpo, onde o suco é o seu sangue. E todas as vezes que alguém te convida para uma festa, hoje tem uma coisa assim, um proforme, que é você responder o convite, dizendo se você vai ou não. Porque quem está preparando aquela festa precisa dessa informação. E nessa noite, Jesus tem um convite para você. Assente-se à mesa do Senhor. Participe dessa festa. Participe da mesa do Senhor. Fique em pé no seu lugar.